Olá, amiguinhos! É muito importante assistir esse vídeo até o final. Você já deu o primeiro passo para aprender sobre a palavra de Deus. Aqui você vai aprender um pouco mais sobre as escrituras. Então deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva aqui no canal Vem Segue-me Primária e acompanhe semanalmente nosso conteúdo na Rádio Sud, a sintonia que eleva, todos os sábados e domingos, às 9 da manhã, às 2 da tarde e às 7 da noite. Lembre-se que estudar o Evangelho é mais fácil do que você imagina. Mais do que um professor, você terá a companhia do Espírito para te guiar e te ajudar a entender as mensagens de Deus. Então não deixe de ler e estudar as Escrituras em casa. E hoje vamos aprender um pouco mais sobre as regras de fé, apesar delas não estarem no livro de Doutrina e Convênios, e vamos ver as declarações oficiais 1 e 2 que estão no livro de Doutrina e Convênios e que vão nos trazer muitos ensinamentos que podemos aplicar em nossa vida para nosso crescimento espiritual e aperfeiçoamento. Hoje não temos nenhuma sessão de Doutrina e Convênios para estudar, pois terminamos todas as sessões desse livro sagrado de revelações. Porém, ainda temos algumas coisas importantes para aprender em Doutrina e Convênios, que são as declarações oficiais e as regras de fé também. As regras de fé é uma declaração de crença que estava em uma carta que o profeta Joseph Smith enviou a um jornalista que perguntou: quem são os mormons? Qual a diferença da crença de vocês para outras crenças? Então Joseph escreveu para esse jornalista sobre o surgimento da igreja, sobre a primeira visão, e depois ele escreveu também sobre esses 13 pontos doutrinários. Amiguinhos, as regras de fé também são escrituras, e geralmente todas as crianças da primária são convidadas a memorizar essas regras de fé. Elas são muito úteis tanto para o nosso benefício, quanto para quando precisamos explicar para outras pessoas sobre nossas crenças. São declarações bem simples e diretas da verdade que conhecemos. Amiguinhos, como podemos falar às outras pessoas nossas crenças básicas? Através das regras de fé. Podemos rever algumas das crenças básicas da Igreja de Jesus Cristo lendo e estudando as regras de fé. Às vezes, o Evangelho pode parecer enorme e complicado. Para algumas pessoas, as regras de fé podem ajudar até as crianças a entender, de uma maneira simples, algumas das verdades básicas nas quais acreditamos como membros da igreja. Sim, amiguinhos, as regras de fé ensinam verdades simples do Evangelho. Algumas pessoas podem nos questionar sobre nossas crenças e as regras de fé podem facilmente responder alguma dessas dúvidas. A primeira regra de fé: cremos em Deus, o Pai Eterno, em seu Filho Jesus Cristo e no Espírito Santo. Essa regra de fé expressa em quem cremos. Cremos em Deus, nosso Pai Celestial, que amamos e o chamamos de Pai Celestial. Ele nos ama individualmente. Cremos em Jesus Cristo. Todas as coisas são centralizadas nele e por meio dele temos acesso a Deus. Por meio dele podemos herdar a vida eterna. Ele nos ama e morreu por nós. E por último, o Espírito Santo. Ele testifica da verdade. Ninguém pode conhecer verdadeiramente o Pai e o Filho sem que seja através do Espírito Santo. Essa regra de fé é bem poderosa e destaca bem em quem cremos. A segunda regra de fé nos fala que seremos punidos pelos nossos próprios pecados. Nós temos o livre-arbítrio e não somos responsabilizados pelas transgressões de Adão, mas sim por nossas próprias transgressões. Cremos que os homens serão punidos pelos seus próprios pecados e não pela transgressão de Adão. A terceira nos mostra que toda a humanidade pode ser salva. Cremos que por meio da expiação de Cristo, toda a humanidade pode ser salva pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho. Então, é por meio da expiação de Cristo, amiguinhos, e pela obediência às leis e ordenanças do Evangelho que temos a oportunidade de sermos salvos. Se vocês observarem, todas as regras de fé começam com a palavra cremos. Isso é porque elas representam nossa fé expressa em palavras. Amiguinhos, convido vocês a lerem e refletirem sobre as regras de fé durante essa semana. Elas são muito úteis para nosso crescimento espiritual e aperfeiçoamento. Se possível, decorem as regras de fé, tenham elas na ponta da língua e a utilize para explicar o que cremos e sobre as nossas crenças para outras pessoas. Amiguinhos, a primeira declaração oficial encerra a prática do casamento plural. Algo que era praticado naquela época e que foi estabelecido por Deus. Os santos estavam sofrendo muitos desafios devido à pressão do governo e o profeta naquela época orou muito para obter uma orientação do Senhor a respeito da continuidade desse mandamento. Essa prática, depois de um tempo e por meio de revelação, foi declarada finalizada. O Senhor cumpriu seu propósito ao estabelecer esse mandamento e através do profeta revelou que não era mais necessária a continuidade dessa designação. Os profetas nos ajudam a conhecer
obedecer à vontade do Pai Celestial, e assim foi ordenado que não houvesse mais o casamento plural. Sim, amiguinhos, precisamos ouvir as orientações dadas por Deus através dos profetas para poder nos guiar nesta terra. Os profetas recebem e agem de acordo com as revelações dadas por Deus, e precisamos segui-las. Infelizmente, algumas pessoas não ouviram o profeta e continuaram com essa prática, desobedecendo assim o mandamento de Deus e quebrando os convênios feitos com o Pai Celestial. Agora, falando um pouco sobre a segunda declaração, ela estabelece que todos os homens dignos de todas as nações, tribos, línguas e povos podem ter as bênçãos do sacerdócio, inclusive as bênçãos do templo. Não irei aprofundar nessas duas declarações, pois nosso tempo é curto, mas convido todos a estudarem e refletirem sobre essas declarações em casa e pedir a ajuda do Espírito para compreendê-las de forma clara. Em uma declaração do presidente Russell M. Nelson, ele disse: "Vocês podem saber por si mesmos o que é verdade e o que não é, aprendendo a discernir os sussurros do Espírito." Eu vou ficando por aqui. Amiguinhos, espero que vocês tenham gostado. Saibam que Jesus Cristo é o nosso Salvador e Ele te ama. Espero que tenham aproveitado o nosso conteúdo e que Ele tenha te ajudado de alguma forma. Continue seus estudos em casa, ainda mais coisas para aprender. Compartilhe esse vídeo com um amigo. Conte a alguém que ouviu essa aula na Rádio Sud também. Ajude a espalhar o Evangelho maravilhoso de Jesus Cristo ao máximo de pessoas. Um grande abraço a todos e até a próxima semana.